E eu gostaria de começar citando uma palavra de Michael Green, que é um dos mais conhecidos teólogos na área de missão que nós temos hoje no mundo. Ele disse uma frase interessante num dos livros dele, um dos mais vendidos. Ele disse assim: quase todo teólogo não gosta de evangelismo e quase todo evangelista não gosta de teologia. Infelizmente, essa é uma verdade que nós constatamos na prática, ou seja, frequentemente esse divórcio entre teologia e evangelização se encontra na mentalidade e na visão missionária de muitas igrejas da nossa própria denominação. Muitas pessoas entendem que a teologia, ela na verdade é um empecilho à evangelização ou à obra missionária, porque entende teologia basicamente como polêmica em torno de temas doutrinários difíceis. E acham que doutrina divide. Em vez de ficar discutindo teologia e doutrina, nós deveríamos mesmo era cair em campo e fazer o que se deve fazer. Recentemente eu tinha escrito alguma coisa a respeito da Marcha para Jesus, uma reflexão a respeito do objetivo da Marcha para Jesus, analisando as motivações que estariam por detrás desse movimento, que tem um movimento de alcance nacional, e recebi uns 2 ou 3 e-mails de pessoas zangadas comigo, dizendo que em vez de eu ficar fazendo teologia, eu devia estar marchando para ganhar as pessoas para Jesus Cristo. E eu respondi no meu e-mail para estas pessoas que eu entendia que para que eu marchasse para Jesus, eu primeiro precisava saber qual é a motivação bíblica e qual é o embasamento bíblico para que eu fosse sair para marchar para Jesus ou fazer qualquer outra coisa prática na vida da igreja. Porque, na verdade, existe uma relação inseparável entre teologia e prática. Nós não podemos dissociar as duas coisas. Toda verdadeira teologia, ela deveria desembocar em alguma atitude prática da igreja, particularmente na área de evangelização e missões. E toda verdadeira evangelização, toda verdadeira obra missionária, ela tem um arcabouço teológico. Se nós vamos ao mundo anunciar alguma coisa, nós temos que ter alguma coisa para anunciar. Que mensagem nós vamos levar? O que é que vamos dizer às pessoas? Então, nós não podemos separar teologia da missão da igreja. Na verdade, a teologia, a concatenação das ideias, o arcabouço doutrinário, isso é o esqueleto em cima do qual se monta a ação da igreja. Se a ação da igreja, a ação missionária, a ação evangelística, ela não tiver um embasamento sólido nas escrituras, ela se torna simplesmente ativismo, pragmatismo ou simplesmente uma tentativa de fazer coisas sem que se tenha por detrás uma razão, uma motivação, um alvo, uma fundamentação bíblica. E eu penso que esse é provavelmente um dos maiores problemas que a nossa igreja enfrenta hoje, porque nós nos preocupamos muito com a questão de estratégias e métodos, e se fôssemos perguntar qual é a teologia missionária ou evangelística da nossa igreja, nós teríamos que ficar silentes como resposta. Então, nosso objetivo aqui, nesse grupo de estudo, é exatamente analisar essa questão da teologia missionária ou da teologia de missões e ver de que maneira a Bíblia nos auxilia a alinhavar alguns pontos que não podem ficar de fora à medida que nós refletimos a partir da palavra de Deus sobre o trabalho missionário, sobre a tarefa que nós temos de realizar, que é plantar igrejas. Então, minha primeira observação é essa. Quero começar, então, a minha palestra com essa primeira observação de que nós não podemos separar as duas coisas, teologia e ação, elas andam juntas. Há uma segunda observação que eu gostaria de fazer e que está relacionada com a base da nossa reflexão. Eu penso que se vamos fazer uma teologia de missões ou uma teologia de evangelização, qualquer que seja o título, nós temos que partir da regra de fé e prática da igreja, que são as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem que ser o referencial. Pode parecer que eu estou afirmando o óbvio, mas não é. Hoje em dia, muitas igrejas montam estratégias e modelos missionários e de plantação de igreja exatamente a partir de pesquisas de marketing, observando modelos de outras denominações que deram certo, visando alvos numéricos ou tomando atitudes pragmáticas e raramente levam em consideração o que a palavra de Deus nos tem a ensinar em torno da motivação,
do método, do objetivo, do propósito da reflexão e da ação missionária da igreja. Então, o pragmatismo que chegou nas igrejas através do movimento de crescimento da igreja na sua forma mais radical, tem frequentemente feito com que pastores caiam nessa tentação, porque, convenhamos, não é fácil você ser pastor de uma igreja presbiteriana de 50 membros e ali na esquina, então Universal do Reino de Deus compra um mercadinho e abre, e com menos de um mês, 2, ele tem 300, 400 pessoas frequentando vários cultos durante o dia. Então você fica pressionado e começa a se perguntar por que é que aquilo está funcionando e você está com uma congregação tão pequena. E não são poucos os pastores que têm caído na tentação de seguir modelos pragmáticos, seguir modelos que não são exatamente bíblicos, mas que prometem resultados imediatos e de encher a igreja, exatamente porque existe uma pressão, às vezes por parte do presbitério, uma cobrança da própria comunidade ou da sua própria consciência de que se ele não estiver crescendo no mesmo ritmo que as outras igrejas estão crescendo, então ele tem um problema vocacional, ele tem um problema com as suas habilidades, com o seu chamado e assim por diante. Eu não estou dizendo que nós não devamos crescer. Aliás, eu sou a favor do crescimento, creio que devemos crescer, senão nem estaria participando nesse congresso falando sobre esse assunto, se eu não acreditasse em evangelização e missões. Apenas acho que nós não devemos ceder à tentação e às pressões do imediatismo e da busca de resultados a qualquer custo, quando nós temos a palavra de Deus que nos dá uma base e para uma reflexão sólida a respeito desse assunto. Muito bem, então a nossa tarefa é exatamente essa, refletir sobre o que seria uma teologia de missões. Como vocês todos sabem, o cristianismo, ele começou judeu, ele nasceu dentro do judaísmo. A princípio ele foi confundido com uma das seitas do judaísmo, tanto é que quando as primeiras autoridades romanas elas foram intimadas ou foram convidadas a decidir as questões entre os líderes judaicos e Paulo, por exemplo, vários deles disseram: isso aí é um problema de vocês. Pensaram que que o cristianismo era uma seita a mais de dentro do judaísmo, e então, que era uma briga interna religiosa, as autoridades não quiseram se envolver. Isso porque o cristianismo nasceu judeu. Mas, tomando como exemplo somente o apóstolo Paulo, em menos de 10 anos de atividade, provavelmente entre o ano 47 e 57, ano Domini, Paulo plantou igrejas nas 4 províncias do Império, que eram Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. E no final, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu já não tenho mais campo de ação aqui nessas regiões. Quer dizer, tomando Paulo apenas como exemplo, sem mencionar o trabalho dos outros missionários, apóstolos e evangelistas, em pouco tempo a igreja cristã evangelizou o mundo conhecido. Em breve, o Império Romano iria descobrir que o cristianismo não era uma forma messiânica de judaísmo, mas era alguma coisa radicalmente diferente e potencialmente perigosa para o Império Romano, porque questionava a própria autoridade do imperador e se propunha a fazer uma revolução no Império Romano a partir de dentro, a partir da convicção da fé da vida das pessoas. E foi quando começaram as perseguições. 10 perseguições, 10 imperadores em seguida promoveram grandes perseguições. Mas meu ponto aqui é que desde o início a igreja, ela é uma igreja missionária, uma igreja que cresce, uma igreja que se expande. E a grande pergunta é: o que levava aqueles cristãos a fazer o que eles fizeram? Porque eles fizeram numa época em que eles eram chamados de ateus, porque eles não criam nos deuses. Eles fizeram isso numa época em que eles eram perseguidos por serem acusados de serem maus cidadãos, porque eles não adorariam o César, não se curvariam diante da imagem do imperador. E eles fizeram isso numa época em que eram completamente mal compreendidos. Havia um boato de que eles eram, inclusive, antropófagos, comedores de carne humana, porque corria um boato de que uma vez por semana eles se escondiam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém, que era a interpretação que os pagãos davam à Santa Ceia. Então, no meio desse ambiente hostil, em que havia tortura, assédio da polícia, prisão, arrestamento de bens, inclusive risco de morte, o cristianismo cresceu como fogo de palha, ao ponto de Tertuliano dizer que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja.
Mas o que levou estas pessoas a enfrentar a morte, a perda dos bens, da família, do nome? O que os levou a sair por toda parte anunciando a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo? E é aqui que começa exatamente a teologia de missões. Ela começa na análise das motivações. O porquê deveríamos sair ao mundo anunciando a chegada do reino de Deus e conclamando as pessoas a que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo para entrar nesse reino. Eu gostaria de mencionar 4 ou 5 motivações que nós encontramos no Novo Testamento e que estão na base da convicção missionária da igreja apostólica, da igreja primitiva. Quando nós estudamos o Novo Testamento, indagando a respeito do que impulsionava os apóstolos, os evangelistas, a igreja em geral, a sair plantando igrejas, abrindo novos campos de trabalho, anunciando Cristo onde ele não tinha sido ainda anunciado, nós percebemos que eles não fizeram isso por arroubos sentimentais, espírito proselitista, amor ao lucro, fama ou popularidade. Às vezes as pessoas confundem algum tipo de sentimento com essa vocação ou com essa consciência do dever de anunciarmos o Evangelho. Na verdade, a igreja primitiva não era movida por nenhuma destas coisas, porque nada destas coisas estava disponível a ela no começo. Mas a igreja estava movida por convicções, e aqui que entra o meu ponto, convicções teológicas. Existe uma discussão, hoje em dia, na área de missões, que é parecida com a discussão do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Então, algumas pessoas dizem que primeiro veio a missão. Os cristãos saíram anunciando o Evangelho, e à medida que eles iam anunciando o Evangelho, então eles iam encontrando dificuldades, perguntas iam sendo levantadas, e eles então iam refletindo nessas perguntas, e aí a teologia ia sendo formada. Teologia a caminho. Já outra linha entende que foi o contrário. No início, a igreja cristã já nasceu com um conjunto de convicções teológicas muito bem firmadas, que era exatamente o motor da ação missionária, que os impulsionava a sair para fazer a missão. Ou seja, missão é o resultado da teologia, das convicções teológicas, e não o oposto. Embora, é claro, eu sou partidário dessa última ideia, de que quem nasceu primeiro foi a teologia. E foi o fato de que eles creram numa série de coisas, que eu vou colocar aqui diante de vocês, que fez com que os primeiros cristãos fossem a campo. Agora, é claro, à medida que eles iam ao campo missionário, fundavam igreja, chegavam novos convertidos, esses novos convertidos traziam seus problemas, seus questionamentos, como por exemplo na igreja de Corinto. Qual é a relação que existe entre o corpo da ressurreição e o corpo do crente enquanto está vivo? Foi uma pergunta que surgiu na igreja de Corinto. E quem sabe é no capítulo 15 de 1 aos Coríntios que o apóstolo Paulo, pela primeira vez, elaborou a teologia da ressurreição do corpo, ou como vai ser, como será. Quer dizer, quem sabe antes ele não tinha pensado a respeito disso, mas a situação em Corinto o levou a fazer isso. Nós não tem problema com isso. Mas a convicção de que haveria uma ressurreição de mortos e que ela já tinha se iniciado com Jesus Cristo, isso antecedia a missão de Paulo em Corinto. Apenas o detalhamento e o amadurecimento dessas ideias ocorreu, é claro, durante o trabalho missionário. Então, quais seriam estas convicções teológicas, essas profundas crenças doutrinárias que levaram a igreja a fazer o que elas fizeram? Primeira, era a convicção profunda de que Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida por parte da humanidade, tendo em vista que ele era o Criador. Talvez algumas pessoas esperariam que a primeira motivação da igreja primitiva era a paixão pelas almas. E que nós temos que ir ao mundo porque nós temos paixão pelas almas que estão se perdendo. Aliás, isso é muito divulgado num tipo de evangelicalismo e reavivalismo que é oriundo dos Estados Unidos, que veio dos movimentos, especialmente depois do segundo grande avivamento dos Estados Unidos, no século XIX, que então trouxe para nós, ou espalhou pelo mundo, essa ideia de que a motivação maior pela qual nós devemos ir ao mundo anunciar o Evangelho é que as almas estão se perdendo, os homens estão indo para o inferno
E, portanto, a motivação é primariamente antropocêntrica. Nós temos que ir ao mundo porque o homem está perdido, está se perdendo. Entretanto, não era essa a motivação número 1 da igreja primitiva. Quando nós estudamos os escritos apostólicos, demais escritos do Novo Testamento, nós percebemos que há, em primeiro lugar, uma preocupação com a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado no mundo como ele deve ser glorificado, pois ele é o Criador. Eu queria trazer como exemplo o que Paulo escreve na sua maior carta missionária, que é a carta aos Romanos. Romanos, capítulo 1. É interessante que essa carta é uma carta onde o apóstolo Paulo apresenta à igreja de Roma o evangelho que ele prega com o objetivo de obter da igreja de Roma o apoio para os seus planos de evangelizar a Espanha. Então é isso que a carta aos Romanos é. É uma apresentação sistemática do evangelho que Paulo prega, à luz das questões judaicas daquela época, é claro, onde ele expõe a necessidade de se anunciar o evangelho na Espanha. A carta começa no capítulo 1, Paulo dizendo que quer ir a Roma, estar com eles, e termina no capítulo 15, antes das saudações do capítulo 16, o apóstolo Paulo claramente dizendo, eu vou para vocês, e aí eu espero que através de vocês eu seja levado para a Espanha, onde eu quero pregar o evangelho. Ou seja, toda aquela parte doutrinária de metade do capítulo 1 até metade do capítulo 15, é o conteúdo do sanduíche. A carta é um sanduíche, sendo que as duas bandas são aquelas em que o apóstolo Paulo está expondo seu desejo e seus planos missionários. E dentro vem a doutrina, o que é que ele prega e por que é que ele precisa pregar aquilo. E é interessante que quando Paulo vai anunciar o evangelho que ele precisa pregar na Espanha, ele não começa dizendo assim, eu tenho que pregar o evangelho na Espanha porque o homem é bom, ou porque Deus é bom para com todos e Deus ama todas as pessoas. Não. Paulo começa no verso 18 dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa falando de que Deus se revela à humanidade, mas Deus se revela em ira através da criação, através do que nós chamamos da revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aí Paulo diz nos versos 19 e 20 que os atributos de Deus, a glória de Deus, a sua divindade, a sua majestade, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. Claramente reconhecidos, diz ele, é a expressão que ele usa aqui. Ao ponto, ele diz no final do verso 20, que os homens são indesculpáveis. Deus se revela na natureza, mostrando a sua glória e o seu resplendor e a sua majestade, de tal forma que ninguém pode apresentar como desculpa no dia do juízo que não sabia que existia um Deus e que esse Deus era glorioso e que era o Criador de todas as coisas. Aí em seguida, Paulo diz o que é que as pessoas fizeram com esse conhecimento de Deus. Veja só, no verso 21 ele diz assim, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. É aqui que está a preocupação de Paulo. Deus não foi glorificado pelos pagãos como deveria ter sido, como Criador majestoso, que se revela na natureza. Não deram graças a Deus, diz Paulo no verso 21. No verso 22, se tornaram loucos. No verso 23, veja só, outra vez a preocupação com a glória de Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A preocupação de Paulo, que lhe consome, vamos dizer assim, é que o Deus criador de todas as coisas, que merece a glória, ele não está recebendo a glória que a humanidade lhe deve. E a humanidade não tem desculpa porque a glória de Deus é manifesta. O que é que a humanidade fez? A humanidade mudou a glória de Deus. Em vez de adorar a Deus e de honrar este Deus, praticaram idolatria, adoraram a criação. Como consequência, Paulo diz aí a partir do verso 24, até o final do capítulo 1, Deus entregou tais homens à imundícia do seu próprio coração. Foi a retribuição de Deus. O castigo de Deus foi entregar o mundo pagão às trevas cada vez maiores. E ele volta a dizer no verso 25, o motivo pelo qual Deus entregou
a humanidade às paixões do seu próprio coração desnaturado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E no verso 28 ele diz: eles desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus os entregou uma disposição mental reprovável. A preocupação de Paulo em pregar o evangelho, em ir anunciar o reino de Deus ao mundo pagão, à Espanha, não é tanto porque ele está com compaixão daqueles que não conhecem a Deus e, portanto, vão morrer sem um conhecimento salvador, mas é porque Deus não está sendo glorificado como deveria ser. Não está recebendo a glória que lhe é devida. A glória do Criador foi transmudada pela idolatria ignorante dos homens. Essa é a motivação. Quando ele vai falar a respeito dos judeus, você vê outra vez a preocupação do apóstolo Paulo com a questão da glória de Deus. Ele diz aí, a partir do verso 1 até o verso 16, ele repreende os judeus, porque os judeus estão pensando que pelo fato de condenarem os pagãos, ou criticarem os pagãos por causa da idolatria e de outros pecados, os judeus se livrariam do juízo de Deus, não vão se livrar de coisa nenhuma. E ele então diz no verso 17, aqui é que está o ponto. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade. Aí Paulo faz uma relação dos privilégios que os judeus têm. Aí no fim Paulo diz assim: você que ensina outro, não se ensina a si mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? E diz aí no verso 24, como está escrito: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Qual era a preocupação de Paulo com o fato de que os judeus, mesmo tendo recebido a lei, não guardavam a lei? É porque eles estavam indo para o inferno? Não. É porque o nome de Deus estava sendo blasfemado. A preocupação bíblica, a motivação número 1 na Bíblia, eu devia dizer, para o trabalho missionário, a obra missionária, é a glória de Deus. Nós vamos ao mundo anunciar o Evangelho e chamar os homens ao arrependimento e virem a Cristo Jesus, não só e primariamente porque eles são pecadores indo para o inferno, mas porque o Deus da criação, o Senhor de todas as coisas, ele não está sendo honrado, glorificado, obedecido e adorado como tem o direito de ser por toda a humanidade. E, queridos, como isso faz a diferença na hora de nós partirmos para o campo missionário? Se você é motivado a plantar igrejas, evangelizar, fazer missões, estudar, ralar para aprender a ser um missionário, e você está motivado apenas pela paixão pelas almas perdidas, essa é uma motivação menor. Não é que deixa de ser nobre, não estou dizendo que não é motivação verdadeira e boa, mas ela é uma motivação menor. Quando você está motivado pela glória de Deus, inflamado pelo fato de que o seu Criador, o Senhor de todas as coisas, não está recebendo a glória que Ele merece, quando você ama a Deus ao ponto de o seu coração ficar partido porque Deus não está recebendo a glória que lhe é devida, então essa motivação é uma motivação mais nobre, mais permanente, mais profunda e muito mais abrangente. Talvez a razão pela qual muita gente vai para o campo missionário, começa como missionário, começa plantando igreja, começa como seminarista, como pastor e desiste, é porque nunca teve a motivação correta. Lhe faltava uma boa teologia missionária. Começou talvez pelos motivos errados. Nunca entendeu o porquê de anunciarmos o evangelho ao mundo. Aqui no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo nos dá com clareza essa primeira motivação. O Deus Criador de todas as coisas, ele não está recebendo a glória que lhe é devida. E por isso o nosso coração se quebra, nosso coração se parte. E nós sentimos esse desejo, esse impulso de trazer todos os homens à obediência de Cristo, para a glória dele. Quando Cristo deu a chamada grande comissão à sua igreja, deu nos seguintes termos: se aproximou dos discípulos e disse: todos os homens são pecadores e vão para o inferno. Por isso, ide, pregai o evangelho a todas as nações. Foi isso que ele disse? Claro que não. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide.
Ou seja, a motivação, o motivo que ele colocou diante da igreja foi esse: eu sou o Senhor, recebi todo o poder no céu e na terra, sou o Senhor sobre tudo e todos, vão ao mundo anunciar isso, falar da minha glória e trazer os homens para debaixo do meu domínio, para que sejam meus discípulos. Segunda motivação que nós encontramos na Bíblia, que deve funcionar como a base para a nossa teologia missionária, é o que nós chamamos de a convicção que a igreja primitiva, a igreja apostólica tinha, de que ela estava vivendo em dias de cumprimento das antigas promessas de Deus. Vamos chamar isso aqui de motivação escatológica. Para a igreja primitiva, a vinda de Cristo ao mundo, o derramar do Espírito no dia de Pentecostes e o arrebanhamento dos gentios na igreja representavam o início do cumprimento daquilo que eles chamam de os últimos dias, a nova era ou o reino de Deus. Você percebe essa consciência escatológica nos escritos de todos os autores do Novo Testamento. Isso tem origem no ensinamento do próprio Jesus. Qual foi a mensagem de Jesus quando ele começou a pregar? Ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, ou seja, o tempo de espera, o tempo apropriado, o tempo determinado por Deus para o cumprimento das antigas promessas dos profetas, esse tempo agora se cumpriu, ele chegou. E o reino de Deus está aqui. Pelo arrependimento e pela fé em mim, vocês podem entrar nesse reino. A mensagem de Jesus era escatológica, ou seja, anunciando a chegada do reino de Deus, que você vai encontrar no Novo Testamento, como sendo, por exemplo, os últimos dias. O apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, explicando o fenômeno de Pentecostes, ele faz referência a Joel capítulo 2 e cita Joel capítulo 2 para explicar o que estava acontecendo ali. Só que ele faz uma mudança no texto de Joel. Lá em Joel capítulo 2 está escrito assim: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, quando cita Joel no capítulo 2 de Atos, ele diz assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que é que Pedro estava dizendo? Estava dizendo que as palavras de Joel, a profecia de Joel, estava cumprida. E que com ela se inaugurava aquilo que Pedro chama de os últimos dias. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10 da sua carta, fazendo referência ao que aconteceu com Israel no deserto, ele diz que aquelas coisas foram escritas para exemplo nosso, sobre quem os fins dos séculos já chegaram. 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo João, escrevendo às igrejas e advertindo as igrejas a respeito dos anticristos e dos falsos mestres, diz assim: filhinhos, já é a última hora. Então, para os apóstolos, para a igreja primitiva, a última etapa do plano de Deus para a redenção já foi inaugurada. Depois disso virá o fim. Estamos vivendo dias de cumprimento das antigas promessas. Essa era a consciência escatológica da igreja. Ou seja, em Jesus, as promessas messiânicas encontraram plena consumação. A nova aliança, profetizada por Jeremias e por Ezequiel e por Isaías, agora tinha entrado em vigor, selada no sangue de Jesus. Os apóstolos haviam sido chamados pela graça de Deus para anunciar essa mudança e a chegada do reino de Deus. Outras promessas e profecias estavam se cumprindo. Por exemplo, a restauração e a reconstrução de Israel, através do remanescente fiel, que eram os israelitas que criam em Cristo Jesus, e a entrada dos gentios, que havia sido profetizada no Antigo Testamento, juntamente com os judeus, no povo de Deus. Então, essa consciência de que nós estamos vivendo os últimos dias, ela tem que fazer parte da nossa teologia missionária, da nossa teologia de missões. Porque hoje é mais últimos dias do que era há 2000 anos, quando esse livro foi escrito. Nós estamos vivendo os últimos dias. Já soou a última hora. O reino de Deus já está entre nós. Então, às vezes a igreja não percebe isso,
e fica colocando os últimos dias, ou a última hora, como sendo um evento futurístico, ou ainda a se localizar lá na frente na agenda de Deus. Mas de acordo com o Novo Testamento, já foi inaugurado, os fins dos séculos já começaram. Deus já está agindo no mundo em salvação e em julgamento, que vai se consumar, é claro, no dia do juízo. Mas ele já está fazendo isso hoje. Já está fazendo isso hoje. Então, essa motivação fazia com que os apóstolos e a igreja, eles fossem por todo lugar dizendo as boas novas. O reino de Deus está entre nós. As promessas se cumpriram. O Messias veio. Deus agora convida a todos a que se arrependam dos seus pecados e se submetam àquele que um dia haverá de julgar os vivos e os mortos. Sem esse pano de fundo de cumprimento das antigas promessas, a nossa mensagem de boas novas ao mundo, ela é vazia. Ela se torna simplesmente um meio das pessoas realizarem ou satisfazer as suas necessidades imediatas. Mas quando você proclama o Evangelho à luz do cumprimento das antigas promessas, você está apresentando um plano coerente de salvação, você está dizendo às pessoas onde é que elas encaixam no plano de Deus, você está mostrando uma base histórica firme em que as pessoas podem ancorar sua fé, conforme está revelado na Escritura Sagrada. Então essa é a segunda motivação que nós encontramos no Novo Testamento para a missão da igreja. A consciência de que os últimos dias chegaram, que o reino de Deus está entre nós e que a boa notícia que nós temos para anunciar ao mundo é exatamente essa. Há uma terceira convicção que nós percebemos no Novo Testamento relacionada com a missão da igreja, o seu trabalho missionário. Era que os apóstolos e autores do Novo Testamento, os cristãos em geral, eles estavam convencidos de que as promessas de Deus se concretizavam historicamente naquilo que ficou chamado de a igreja. A igreja que surge no formato de igreja cristã em Pentecostes foi entendida pelos apóstolos e pelos cristãos como sendo o locus histórico, o local onde essas promessas se externavam e se concretizavam. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 da sua carta, no verso 10, ele faz uma referência à relação de Cristo e da igreja que nos aponta para isso. Ele diz assim, capítulo 1, verso 10. Ele está falando do plano de Deus, de redenção. Ele diz no verso 9 que Deus nos desvenda o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que propusera em Cristo, o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui Paulo está dizendo que o plano de Deus era na plenitude dos tempos, que ele acreditava que estava vivendo naquele instante, naquele momento, que na plenitude dos tempos Deus então estava reunindo debaixo de Cristo todas as coisas. Todas as coisas. E aí, continuando o raciocínio, ele diz no verso 23 desse mesmo capítulo. Ele diz no verso 22 que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e veja só, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós costumamos ouvir que Cristo é a plenitude da igreja. Tanto é que nós queremos todos a plenitude do Espírito e a plenitude de Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Em que sentido a igreja é a plenitude de Cristo? O sentido é esse, é escatológico. É que é na igreja que existe essa convergência de todas as coisas a Jesus. Que a igreja é a confirmação, a consumação na prática do plano de Deus de trazer todas as coisas debaixo de Jesus Cristo. E dessa perspectiva eclesiológica, quando você começa a pensar na igreja como sendo o corpo escatológico, o povo escatológico de Deus, que a igreja é a plenitude de Cristo, que é na igreja, estou falando da igreja invisível, que se expressa em comunidades locais, evidentemente. É que é nas comunidades locais
que refletem a verdadeira igreja de Cristo, ali é que essas promessas encontram plenamente o seu cumprimento. É ali que se processa a redenção. É ali que as pessoas são recebidas no corpo místico de Cristo. É ali que elas são alimentadas, que elas são doutrinadas, que elas crescem, que elas, de fato, juntas, adoram a Deus e servem a Deus. O que eu quero dizer é que na teologia missionária do Novo Testamento, a igreja local exerce um papel preponderante e indispensável. E por que eu estou enfatizando isso? Meus irmãos, porque, sem querer criticar ou condenar o trabalho de ninguém que esteja aqui hoje, frequentemente o trabalho da nossa igreja é levado avante, o trabalho missionário, por agências missionárias, por organismos. E o que é que as igrejas locais fazem? Pagam simplesmente, dão recurso, mandam dinheiro. Quando da perspectiva neotestamentária, a igreja local, como expressão da plenitude de Cristo, está no centro do plano de Deus. Essa visão de igreja estava por detrás da motivação que levou a igreja primitiva e os apóstolos a sair plantando igrejas. Por que eles saíam plantando novas igrejas? Por que a preocupação deles quando chegava numa cidade era organizar uma igreja, fundar uma igreja? Exatamente por isso, porque tinha essa visão do que era a igreja local dentro do plano geral de Deus. Então a igreja local não é apenas um local gostoso onde nós nos reunimos no domingo com os nossos irmãos para cantar uns hinos, fazer uma aeróbica evangélica, e etc, ouvir uma palestra, uma reflexão. É muito mais do que isso, falando da igreja local como expressão do corpo de Cristo, da plenitude de Cristo. Dentro da missiologia neotestamentária, da teologia de missões, a igreja local está no centro. E ela representa, então, uma parte crucial e importante. Tanto é que quando Paulo, ainda voltando a Paulo aqui, capítulo 2, verso 15 de Efésios, ele diz assim, que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem. Quem é esse novo homem? É a igreja. Por que a igreja é chamada de novo homem? Ela é aqui colocada como novo homem porque ela é a nova humanidade que foi inaugurada por Cristo Jesus, em contraste com o velho homem, a velha humanidade encabeçada por Adão. Cristo veio começar um novo povo, um povo escatológico, povo de Deus, que tem expressão nas comunidades locais. Isso não pode ficar de fora quando nós estamos planejando fazer missões. Plantar igrejas, e igrejas que se envolvam no trabalho missionário, que façam missões, porque não é apenas uma questão de estratégia, é uma questão de teologia. E teologia bíblica, que a igreja faça parte disso. Vou para uma quarta motivação. A quarta motivação é essa. Deus nos chamou para edificar a sua igreja, as igrejas locais. Ou seja, Deus colocou na igreja pastores, mestres, evangelistas, com o objetivo de edificar a igreja local, como expressão da igreja universal, da igreja invisível, e onde também se cumprem estas promessas. A linguagem edificar, edifício, que nós encontramos no Novo Testamento, mostra que o Novo Testamento, a igreja apostólica, entendia a edificação da igreja em dois sentidos. Primeiro, no sentido de expansão. Edificar a igreja era expandi-la, era fazê-la crescer. Você vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, quando o apóstolo Paulo diz que colocou como sábio arquiteto o fundamento na igreja de Corinto, e outros agora trabalham sobre ele, edificando a igreja, fazendo com que ela cresça. Dessa forma, a igreja era edificada, com o crescente número de judeus e de gentios. A segunda maneira pela qual a igreja era edificada era através da consolidação interna. Efésios capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo fala que Deus deu à igreja diversos dons para a edificação da igreja em amor. Ele fala da igreja como edifício vivo, que cresce para a habitação plena de Deus. Você encontra isso em 1 Coríntios 3, de 5 a 9, Romanos 15, 18 a 29, de 18 a 19, quando o apóstolo Paulo fala desse crescimento da igreja em termos da sua consolidação interna. E Paulo está convencido de que essa edificação da igreja é uma obra divina. Todas as vezes que Paulo está falando disso.
ele fala da igreja como edifício de Deus. Quando ele se refere aos obreiros, ele chama de cooperadores, ele chama de instrumentos, especialmente naquela confusão na igreja de Corinto, os 4 primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios, onde exatamente o papel dos líderes está sendo discutido. Havia aqueles 4 grupos, em torno daqueles de 3 nomes, e tinha o grupo de Cristo. Nesse contexto, Paulo então diz que os obreiros, os apóstolos, os pregadores, eles são meros cooperadores de Deus, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem faz a sua igreja crescer. Por que eu estou enfatizando isso? Eu estou enfatizando esse aspecto da igreja como um edifício que se expande e se consolida através da ação de Deus, porque nós temos a impressão, ouvindo novos métodos de gerenciamento, de crescimento de igreja, ou estratégias e projetos de crescimento que são influenciados ou modelados ou fecundados por ideias trazidas do marketing secular, de que crescimento de igreja é uma coisa que depende simplesmente da aplicação de métodos e de estratégias corretas. Da perspectiva do Novo Testamento, isso é um ledo engano. Não é errado usarmos métodos e fazermos estratégias, e traçar planos, e colocar alvos, isso não é errado. Aliás, devemos fazer isso como bons mordomos do tempo de Deus e do dinheiro de Deus e dos recursos de Deus. Temos que fazer. O problema é quando nós confiamos que são estas coisas que vão fazer com que a igreja cresça. E quando nós vemos as coisas simplesmente em termos de gerenciamento, de marketing, de administração, e perdemos de vista essa convicção da igreja, de que ela é como um edifício que cresce, que o crescimento é de Deus. Algumas pessoas não gostam do que eu estou falando, porque dizem que esse tipo de teologia não é nem missiologia, é missiodeologia, porque eu estou dizendo que a missão, na verdade, ela é uma coisa de Deus, enquanto que nós estamos acostumados a ver missão como uma coisa da igreja. Mas o que eu estou dizendo é que missão é uma coisa de Deus. O nome correto devia ser missiodeologia. Estudar como Deus executa a sua missão, o seu plano, que é exatamente de resgatar, trazer à existência concreta esse povo escatológico, que é a igreja em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que eu estou afirmando isso, eu preciso dizer que a história está aí para desmentir os boatos de que essa visão missiodeológica, ela acaba por engessar as igrejas na ação missionária. Porque nós sabemos que boa parte dos pais fundadores da obra missionária e evangelística no mundo, eles eram calvinistas no pensamento. Eles atribuíam à soberania de Deus o crescimento das igrejas. Mas ao mesmo tempo em que eles faziam isso, ninguém se esforçou tanto para pregar o evangelho como esses calvinistas, como estes reformados, que criam na soberania de Deus, dependiam do Espírito Santo para o crescimento da obra, entretanto, se gastaram como ninguém para anunciar o evangelho na Índia, anunciar o evangelho entre os judeus, anunciar o evangelho na China e na África. Quantos não saíram de formação reformada e calvinista que fizeram a história da igreja? Deixe-me rapidamente correr para a minha quinta motivação aqui. E essa tem a ver, mais agora, já vamos entrar mais na questão da metodologia. É uma combinação de motivação que tem a ver com metodologia. Eu estou convencido de que a igreja primitiva, quando escolheu um método para abrir igrejas, edificar a igreja, ela fez isso não pragmaticamente, mas ela fez isso teologicamente. Porque eu entendo que a igreja primitiva, os apóstolos e os primeiros missionários cristãos estavam convencidos que era através da proclamação das boas novas e do estabelecimento de igrejas locais que essa edificação do corpo de Cristo haveria de acontecer, tanto no sentido da expansão, no crescimento, adesão de novos membros, como a edificação dos que estavam ali. E que era pela mensagem do evangelho que Deus haveria de reunir os gentios e o remanescente fiel. É interessante, poderíamos citar muitos outros textos, eu quero trazer apenas alguns textos do livro de Atos. Veja só. No livro de Atos, o crescimento da igreja, que nós encontramos ali registrado e narrado, é descrito como sendo a multiplicação da palavra de Deus. Veja só, Atos capítulo 6, no verso 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O que quer dizer isso? Crescia a palavra de Deus?
e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O que é crescer a palavra de Deus? Como é que ela crescia? Não é que a palavra de Deus crescia, o que ele quer dizer é que crescia o número daqueles que ouviam e criam na palavra de Deus. Então, Lucas descreve o crescimento na igreja de Jerusalém em termos do crescimento do número daqueles que ouviam a palavra e criam na palavra. Por quê? Porque era esse o método. Era esse o método. Veja só, 12:24 de Atos. 12:24. Depois da morte de Herodes, Lucas diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que significa isso? Que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava? Significa que aumentava o número de pessoas, se multiplicava o número de pessoas que ouvia aquela palavra e cria nela. Mesma coisa, capítulo 19, verso 20, fazendo a descrição do do ministério de Paulo em Éfeso. Diz assim, no verso 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas está descrevendo o crescimento da igreja, só que ele faz isso em termos do crescimento, da multiplicação e da prevalência da palavra de Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento, essa é a maneira pela qual a igreja cresce, pela palavra de Deus. É o método que Deus elegeu, que Deus determinou, pelo qual a igreja levasse avante o cumprimento do seu ministério. Aliás, é nesses termos que Paulo se refere ao cumprimento do seu ministério em Colossenses 1:25. Ele diz que ele está disposto a fazer qualquer coisa para dar cumprimento ao seu ministério, e ele diz assim, que é a mesma coisa de dar cumprimento à palavra de Deus. O que ele quer dizer é dar cumprimento ao ministério, que é pregar e anunciar a palavra de Deus. Então, vejam como essas convicções, elas influenciaram profundamente a ação da Igreja Apostólica. Veja só, nós falamos aqui que eles estavam convencidos de que Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida, não somente entre os pagãos, mas também entre os judeus, que os últimos dias tinham chegado em que finalmente Deus irrompeu nesse mundo de trevas e se manifestou aos homens em graça e misericórdia, mesmo que a humanidade se rebelou contra ele, que a igreja é o local onde Deus realiza as suas promessas, que Deus está edificando esta igreja e que isso pela palavra e pela plantação de igrejas. Eu penso que estas eram as convicções que estavam por detrás da motivação da igreja primitiva e que formavam o cerne da sua teologia missionária. Eles não estavam motivados só pelo desejo de salvar almas, embora esse motivo também seja nobre, mas não era essa a motivação principal. De simplesmente multiplicar igrejas por multiplicar igrejas. Não. Veja como isso determinava a ação da igreja primitiva. Primeiro, eles percorriam as estradas romanas, anunciando o evangelho e organizando discípulos nas principais cidades das províncias. O objetivo, pegando aqui as palavras de Paulo em 1 Coríntios 9, de 18 a 22, era salvar o maior número possível. Eu não consigo conceber o apóstolo Paulo colocando um alvo numérico no seu ministério para o ano em curso. Ele nos dá um alvo, e o alvo era ganhar o maior número possível sempre. Paulo queria ver a plenitude dos gentios entrando, Romanos capítulo 11, verso 25, que é o número total dos eleitos de entre os não-judeus. Fica difícil falar de alvos numéricos em planejamento missionário, estratégico e plantação de igrejas, quando a palavra de Deus nos diz que os apóstolos visavam a plenitude dos gentios, ganhar o maior número possível. E como é que eles faziam isso? O método era proclamar e ensinar as boas novas, não tinha substituto. Eu não estou querendo fazer pouco de teatro, cantata, coreografia, ou qualquer outra coisa, exibição de filme. Não quero fazer pouco disso, não quero menosprezar. Mas o que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, e não é uma questão de estratégia nem de método, é uma questão de teologia, Deus leva avante o seu reino através de homens e mulheres que ele levantou e capacitou e que anunciam a chegada do reino de Deus. Esse é o método que nós encontramos aqui. Paulo não conhece nenhum outro. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Nesse sentido, ele se via como pregador e mestre.
e onde ele chegava, bem como os demais apóstolos, organizava os convertidos em comunidades, batizava-os, elegia presbíteros, supervisionava por um tempo. Isso é o que você vê no Novo Testamento. Que a missão e a evangelização se centra na fundação de igrejas, criar igrejas, novas igrejas. A igreja vista como sendo a expressão concreta desse novo povo, a nova humanidade em Cristo Jesus. O que é que nós podemos aprender com tudo isso para nós, gente? Algumas lições rápidas que o nosso tempo está terminando. Primeira coisa, nós não podemos separar teologia de missões e vice-versa. Nós, quando planejamos plantar igrejas ou fazer missões ou evangelização, nós temos que ter a base teológica para isso. Não é simplesmente uma questão de ação e de pragmatismo, mas tem que ser o resultado de convicções teológicas e doutrinárias profundas. Nós vamos fazer o que temos que fazer porque estamos persuadidos a respeito de Deus, quem Ele é, do que Ele fez na história e o que Ele vai fazer na história. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que é através da palavra de Deus que a sua igreja é edificada nos dois sentidos, tanto na expansão quanto na edificação interna. Existe uma necessidade de restaurarmos isso no campo missionário, a pregação bíblica. Nós vivemos num país que é um país ignorante da Bíblia. Ainda semana passada, eu estava discutindo essa questão difícil do papel das mulheres na igreja, e um dos seminaristas no debate que eu estava participando perguntou ao meu oponente no debate: o que é que o senhor diz de 1 Coríntios 14 a respeito das mulheres? E esse professor disse: eu não sei, o que é que diz 1 Coríntios 14 a respeito disso? Então existe uma ignorância. Eu dei apenas um exemplo que veio agora à minha cabeça, podia dar outros. Se isso existe entre aqueles que são profissionais da Bíblia, imagine no meio do povo. Então, que tipo de evangelismo nós temos que fazer? É um evangelismo que ensina, que doutrina. E qual é o melhor método para isso? A pregação expositiva. Ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensiná-la. O senhor esteve falando a respeito da forma como nós temos enviado missionários hoje para o campo, a respeito de agências. E eu tenho no meu coração de estar indo para missões em outros países. Qual seria a forma mais simples da gente conseguir trazer de volta a forma como a igreja no princípio fazia, de a própria igreja estar enviando? Porque a dificuldade hoje de você estar se filiando a uma agência, de você levantar sustento, é uma coisa muito complicada. Já há uns 6 anos, mais ou menos, eu estou em missões e realmente é complicado você fazer isso. Uma igreja está te apoiando, graças a Deus a minha igreja me apoia, mas ainda assim você precisa sempre estar buscando outros meios para você conseguir ir. Qual seria a forma mais simples da gente conseguir trazer de volta aquilo como começou? Eu acho que nós temos que fazer uma distinção entre as agências que apenas facilitam a ida do missionário para o campo no exterior e aquelas agências que elas mesmas estão fundando igrejas e organizando igrejas e trabalhos. Então, no caso das agências que apenas facilitam o envio do missionário, o envio de dinheiro, de recursos, do sustento missionário, isso aí faz parte da administração da organização, não tem problema, porque o missionário está sendo enviado por uma igreja local, com a bênção de uma igreja local, e a igreja local está envolvida com ele. O que eu não acho é que o trabalho missionário deva ser feito exclusivamente por agências, porque perde esse conceito de igreja local, que é central na teologia missionária do Novo Testamento. Então, eu penso que é necessário um reavivamento da ideia ou do papel, da importância do papel da igreja local na obra missionária, um envolvimento maior da igreja, não somente contribuindo, mas se envolvendo. Recentemente eu tive notícia de uma estratégia missionária que eu nunca ouvi, mas para mim soa assim como música nos ouvidos. Uma igreja de São Paulo, o pastor tomou um ônibus com várias famílias e foram passar 3 meses no Nordeste, fundando uma igreja numa cidade no Nordeste que não tinha igreja evangélica. Passaram 3 meses lá, pregando o evangelho, vivendo lá no meio do povo. Depois as famílias voltaram e deixaram lá um trabalho organizado e começando. É apenas uma forma, mas você veja que houve o envolvimento da igreja local. Então eu penso que esse é o ideal do Novo Testamento. Agora, agências que apenas facilitam
o envio de recursos, isso aí é necessário. O que eu acho que não podemos fazer é simplesmente deixar que toda obra missionária seja feita por agências que elas mesmas tomam os missionários, selecionam, elas mesmas enviam, elas mesmas levantam recursos e coisas dessa natureza. E a igreja acaba ficando ao lado desse processo. E o pastor falou e mostrou isso na palavra de Deus, que a liderança e também toda a comunidade primitiva, da igreja primitiva, tinha convicção de que o crescimento ele vinha de Deus. Mas hoje nós vemos que a liderança geralmente tem essa visão, mas a comunidade não tem essa visão. Eu queria que o senhor desse uma palavra especificamente para a igreja, sobre uma palavra de motivação para a igreja referendo às missões. Certo. Eu acho que a razão pela qual muitas vezes os conselhos das igrejas e as igrejas medem o sucesso do pastor pelo número é por causa do impacto que as igrejas reformadas, especialmente as nossas igrejas presbiterianas, estão recebendo do modelo eclesiástico das chamadas igrejas neopentecostais, onde o crescimento de igreja, o aumento do número de membros e da arrecadação é visto como sinal da bênção de Deus e sinal de que a igreja está no caminho certo. Então isso impacta os membros da igreja, porque hoje em dia a nossa membresia é muito eclética. Domingo eles estão conosco, mas na segunda-feira eles vão para a sessão do descarrego na Universal, no sábado eles vão para um louvorzão lá na comunidade, no domingo, no sábado, durante a semana, qualquer dia, vão para uma vigília de oração na Assembleia de Deus, e no domingo vão perguntar para nós por que nossa igreja não é igual às outras. Então, há uma rotatividade muito grande dos membros, isso tudo é muito eclético. Então, isso causa essa consciência de que a igreja não está crescendo por culpa da liderança ou do pastor, enquanto que o pastor estudou a Escritura, ele está vendo que, de fato, o crescimento vem da parte de Deus. Agora, eu queria dizer uma palavra à igreja nesse sentido, e também à liderança. Eu não creio que números dizem tudo a respeito de uma igreja, mas eles dizem alguma coisa. Então, se durante anos e anos nós estamos no mesmo lugar, e de fato não existe um crescimento numérico, a gente devia analisar algumas coisas antes de colocar a responsabilidade na soberania de Deus. Às vezes, de fato, o obreiro não está pregando o evangelho, aí ele está ali só gastando tempo. Eu sei de pastores que passam várias horas do dia na internet, sem fazer nada, na internet, quando poderiam estar, de fato, levando avante o trabalho pastoral. Não motivam os membros a evangelizar, não ensinam os membros a evangelizar. Os cultos não são cultos que, às vezes, têm uma conotação evangelística, no qual os membros podiam trazer amigos para serem evangelizados. Então, antes de dizer que é a soberania de Deus, a gente tem que também dar uma olhada no que é que nós estamos fazendo com os recursos de Deus. A palavra para a igreja é: números não querem dizer tudo. E a palavra para a liderança é: mas eles querem dizer alguma coisa. E o senhor falou, e eu entendo também, que de fato a missão ela deve ser fruto de convicções teológicas. Eu não tenho dúvida disso. Agora, como pôr isso em prática diante de uma igreja imediatista como é a nossa atualmente? Essa sua pergunta é uma pergunta que vai exatamente no nervo da questão. Porque a igreja reformada, ela representa, que geralmente tem essa perspectiva que nós acabamos de colocar, ela representa um percentual pequeno dentro da realidade evangélica brasileira. Mais de 70% das igrejas evangélicas hoje, elas são igrejas voltadas são igrejas pentecostais ou neopentecostais, e dentro delas uma grande parte está guiada ou influenciada pela teologia da prosperidade, que em especial é bastante imediatista nos resultados e também naquilo que ela oferece. Então, como eu disse, isso acaba criando uma consciência ou acaba influenciando os membros da nossa igreja que querem ver resultados imediatos, soluções rápidas para a situação que existe no mundo. E o pastor praticamente ele está num dilema. Ou ele para explicar para a igreja quais são os princípios bíblicos de evangelização, o que é crescimento de igreja, ou ele corre atrás de resultados, porque senão ele não vai ficar muito tempo ali na igreja, não vai ter tempo nem de ensinar nada. Né? Eu acredito que começa, primeiro,
passa primeiro pelos seminários, onde os pastores deveriam receber maiores informações a respeito disso, de uma teologia missionária, bíblica, teocêntrica, centralizada em Deus e não imediatista, visando satisfazer de uma forma mercantilista a necessidade do homem moderno. E que os conselhos de igrejas, e nisso é tão importante o seminário também, até como para treinamento de líderes leigos, congressos nas igrejas, porque quem põe e tira pastor são os presbíteros, geralmente, nas igrejas, não é? Então, e eles precisam entender como é que funciona a questão do crescimento da igreja e ter esses princípios todos. Então, a igreja teria que ter reciclagem ou educação continuada teológica para leigos, formação de lideranças leigas, cursos para presbíteros e diáconos, enfim, para as lideranças da igreja a respeito disso. E o pastor precisa ter paciência e embasamento para chamar a comunidade e mostrar. Só que a comunidade precisa ver que ele não está defendendo a inércia dele e a falta de resultado porque às vezes pode parecer. Então ele tem que mostrar que ele trabalha, ele é trabalhador, ele evangeliza, ele realmente rala, dá duro mesmo, mas ao mesmo tempo ele quer atribuir toda a glória a Deus e os resultados a Deus. E ele pode ensinar a igreja através disso aí. Agora, se o pastor não faz nada e ele chega na igreja defendendo que o crescimento vem de Deus, aí a igreja vai desconfiar que ele está dizendo isso para poder desculpar a falta de trabalho dele ou de crescimento da igreja. Agora, se ele mostra serviço, é um pastor ativo, trabalhador, e ele diz à igreja que o crescimento vem de Deus, a igreja vai escutar. O que acontece é que, geralmente, quem está defendendo que o crescimento vem de Deus, a igreja dele parece não crescer, né? Aí o pessoal fica preocupado. Então, nós temos que levar em conta isso aí também. Infelizmente, hoje também, o leigo não é valorizado hoje nas igrejas, né? E nós sabemos que são plantadores de igrejas, né? E que a gente vê que a maioria também, apesar de não ter essas convicções teológicas, ou melhor dizendo, não ter conhecimento teológico, eles se esforçam e tal para ver, né, o crescimento da igreja. E não é valorizado hoje o leigo na nossa igreja. A igreja presbiteriana, a começar na igreja presbiteriana, como nós deveríamos fazer para resgatar isso, para motivar também os leigos a trabalharem? Porque hoje eles estão desmotivados por não serem valorizados. No modelo de evangelismo que nós estamos propondo aqui, que tem como centro a realidade da igreja local, como sendo a plenitude do corpo de Cristo, e esse modelo ele não pode se concretizar se não houver a participação integral de todos os membros da igreja. Então, aliás, eu acho que é o único modelo que realmente valoriza a participação de todos os membros, porque outros modelos, eles se centralizam na figura do pastor, na figura de um evangelista, de eventos. A única atividade evangelística da igreja é, durante o ano, fazer 3, 4 campanhas, chamar um evangelista vem, prega, vai embora e a coisa continua como antes. Então, a importância do leigo, do não ordenado, vamos dizer assim, na igreja, ela é vital dentro dessa visão bíblica de missões que nós estamos expondo aqui. Mais uma vez, o caminho passa pelos seminários, pela preparação dos pastores, realização de encontros, de divulgação de material, de conscientização. Hoje, eu não estou bem seguro das estatísticas, nesse livro de Tom Rainer, que eu mencionei na minha palestra, ele diz que o método mais eficaz, são 2 métodos mais eficazes usados nas igrejas que estão crescendo dentro dos batistas nos Estados Unidos. O primeiro é o púlpito, sem dúvida, é a pregação expositiva, bíblica. A maioria dos convertidos diz que alcançou o conhecimento da verdade ouvindo o pastor expor a Escritura. E o outro era o chamado evangelismo de amizade. As pessoas eram levadas à igreja por um vizinho, por um amigo, por um parente, e iam e ficavam indo mesmo. E lá eles acabavam se convertendo, às vezes até na escola dominical. Então é indispensável a participação, porque o pastor pode pregar bem, mas para quem ele vai pregar? Né? Pastor não gera ovelha, né? Quem gera ovelha é outra ovelha. Então eles é que têm que trazer, ou têm que ir, seria a visão bíblica mais correta,
e levar o evangelho. A tarefa do pastor é equipá-los, prepará-los, de acordo com Efésios 4, né? É essa a tarefa deles. Mas eu acho que você tocou aí na questão certa mesmo. Tem que ter a participação dos leigos nisso aí. A respeito dessa participação da igreja, no modo geral, de todos os membros da igreja. Nós vemos que a igreja hoje em dia, na sua maioria, está acomodada nos bancos. Não seria, a princípio, a visão de revitalizar essa igreja para depois estar evangelizando? Porque o que adianta nós estarmos trazendo pessoas para uma igreja que está morna e não está realmente com uma vida sadia espiritualmente? Eu creio que... Eu concordo totalmente com você, Wagner, especialmente porque foi isso que eu disse no começo. Eu acredito que missão é o resultado de convicções e não o contrário. Então, para que uma igreja se torne missionária, primeiro ela precisa ser motivada a nível das suas convicções. Os cristãos precisam ficar expostos às grandes doutrinas bíblicas, a essa consciência de que o fim dos tempos já raiaram, de que a nova era já começou em Cristo Jesus, que a última hora do relógio de Deus já badalou, já tocou. Estamos vivendo o período que o Novo Testamento chama de últimos tempos, e o reino de Deus já está entre nós. Então a melhor maneira, e falar da glória de Deus, em vez de ficar falando, os homens estão tudo indo para o inferno, falar da glória de Deus, da grandeza do nosso Deus, motivar a igreja, dar uma visão correta de quem é Deus, da grandeza da redenção, da chegada desse reino, que são as motivações que nós encontramos no Novo Testamento. E uma vez que, e nessa parte, o pastor, como equipador da igreja, o papel dele é essencial, como pastor e mestre, expor essas grandes verdades para os membros. E aí, então, à medida que essas verdades vão sendo absorvidas, elas naturalmente vão levando os membros a querer compartilhar aquilo com os seus amigos e ir até onde eles estão, e se envolver no trabalho missionário. Então, para que haja um avivamento missionário, primeiro é preciso haver um avivamento doutrinário na nossa igreja. Um despertamento para essas grandes doutrinas. Mas o que é que você vê nas igrejas hoje? O pastor só prega. Quando prega sobre isso, né? Faz uma reflexão, faz uma devocional, assim, falando do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Eu sei que tem gente aflita, oprimida na igreja, precisa ouvir essas coisas, mas a Bíblia tem muito mais do que isso. E às vezes as mensagens são apenas assim, de conforto, de alívio. Claro, nós temos que falar isso, mas às vezes as mensagens não são doutrinárias. Elas não tomam esses grandes temas bíblicos que inspiram, impulsionam, desafiam a igreja. Fica muito raso. Então, primeiro tem que haver um avivamento na pregação, um avivamento doutrinário, que como resultado, eu tenho certeza, a igreja vai ser missionária. Sempre foi assim, nos grandes avivamentos ocorridos dentro das igrejas reformadas. A reforma protestante foi isso aí mesmo. Na hora que redescobriram a doutrina da justificação pela fé, incendiou um fogo que consumiu a Europa toda. E qual era o motor da reforma, do avanço da reforma? É claro, tinha elementos políticos e tudo mais. Mas qual era o motor? Era exatamente a redescoberta das verdades bíblicas, das antigas doutrinas da graça. Que eu penso que deveria acontecer também entre nós hoje. Mas nossa teologia hoje está muito rasa. E a pregação também, infelizmente. Eu quero concluir trazendo aqui o resultado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que causou um furor extraordinário lá, nos meios missiológicos. É um cidadão chamado Thom Rainer. Ele escreveu um livro intitulado Igrejas Evangelísticas Efetivas. E foi uma pesquisa que ele fez em 546 igrejas batistas que cresciam. Batistas do Sul, uma denominação bastante conservadora, lá nos Estados Unidos. E ele tem um capítulo intitulado 10 surpresas. Porque os Estados Unidos é o país do crescimento de igrejas, da metodologia. Se você pegar uma revista americana típica evangelical, você vai encontrar propaganda do tipo assim: nós fazemos a sua igreja crescer, duplicar de membros em um ano ou seu dinheiro de volta. Você vai encontrar agências de crescimento de igreja que fazem isso. Aí 10 surpresas no capítulo que ele fez lá, quando ele analisou essas igrejas que cresciam. Primeira, poucas igrejas que cresciam realmente usavam eventos evangelísticos. Poucas. Quase nenhuma. Outra surpresa, que os ministérios durante a semana eles não contribuíram em nada para o crescimento da igreja. Terceiro,
que o evangelismo de porta em porta está vivo e passando bem nos Estados Unidos, enquanto que hoje a gente diz que é um negócio fora de moda, né? Outra surpresa que ele encontrou ali, que a localização da igreja não é um fator decisivo para o crescimento dela, porque ele encontrou igrejas em lugar que nem o anjo do Senhor achava, mas era uma igreja que crescia. E outras localizadas em locais estratégicos não crescia, proporcionalmente. E ele diz o seguinte, o que é que fez essas igrejas crescer? Primeiro, pregação bíblica, oração, testemunho intencional dos crentes, ênfase em missões e escola dominical. Escola dominical. E, gente, isso num país onde nasceu o movimento de crescimento de igrejas. A minha palavra final é essa. Nós queremos ver a igreja crescer, mas nós não podemos fazer isso sem termos uma orientação bíblica, firme e correta. Que nós estejamos alertas à questão do pragmatismo, à questão da mercadologia evangelística que é oferecida hoje. E em tudo nós estejamos submissos ao nosso Deus, que em todas as coisas dá